Olá, que Deus abençoe a tua vida, graça, paz e prosperidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre a sala de casa. Existem certos objetos e certos hábitos que as pessoas permitem na sala da sua casa, que isso pode estar atraindo algo espiritual negativo para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. A sala é um lugar de comunhão, a sala é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar da família ter diálogo, ter cumplicidade, poder compartilhar das experiências vividas durante o dia. Então a sala de uma casa representa também o centro de uma família, no sentido de tranquilidade e de harmonia. No entanto, algumas pessoas, elas, por não conhecerem, por não saberem, acabam colocando algumas coisas na sala da sua casa e isso acaba sendo um portal espiritual para que coisas malignas entrem e hajam na casa e na família daquela pessoa. Eu estou convencido, espiritualmente falando, que há pessoas que estão deixando a porta aberta para demônios, espíritos, inclusive de enfermidades e de confusão e de desentendimento entrarem na sua casa por meio dessas coisas que nós vamos falar hoje aqui. Então eu quero pedir para você, escreva aqui nos comentários a palavra verdade. Se você quer saber a verdade e quer a sua casa um ambiente leve, um ambiente cheio de paz, um ambiente cheio de alegria, escreva essa palavra, a palavra verdade, porque isso vai representar um clamor no teu coração. E eu quero começar com um versículo bíblico para consagrar esse vídeo, que é Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, verso 5. Olha o que Jesus ensinou aos discípulos. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar, olha só, em primeiro lugar, paz seja para esta casa. Jesus deu uma instrução espiritual. Quando você entra numa casa pela primeira vez, você tem que declarar a paz sobre aquela casa. Paz nessa casa em nome de Jesus Cristo. Por que Jesus ensinou uma prática espiritual ao entrarmos numa casa? Porque certamente nós precisamos dar a abertura também para Deus em um lugar. Aí você diz assim, poxa, mas isso é uma coisa louca, profeta, porque Deus ele pode entrar em qualquer lugar. Você tem que aprender uma coisa sobre Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio e ele é um perfeito cavaleiro. Se ele não for convidado a entrar num lugar, ele não vai entrar. Diferente do diabo, que a Bíblia diz que ele é um ladrão e veio para matar, roubar e destruir. Então, o inimigo, se você deixa a porta aberta, ele entra. Agora, o Senhor não. Ele vai bater na porta, a Bíblia diz. Está lá em Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo não arromba o coração de ninguém. Jesus Cristo não entra numa casa que ele não é convidado. Ele não entra num quarto que ele não é convidado. Ele não entra numa sala que ele não é convidado. São princípios que você tem que entender, princípios espirituais. As trevas agem de uma maneira, mas Cristo age de outra. A luz e as trevas são coisas completamente diferentes. Luz existe, trevas existe. Eu hoje tenho a compreensão que Deus existe, mas que as trevas existem também. É por isso que nós precisamos proteger a nossa casa, precisamos proteger a nossa família e não podemos ser ignorantes relativo às coisas espirituais. Então quero pedir para você que está entrando agora, esse tema aqui é um tema quente hoje, quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo já, para que esse vídeo chegue a muitas pessoas, por gentileza, e que Deus te abençoe, você que curte, que compartilha os vídeos. Também gostaria que você compartilhasse esse vídeo com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho. Manda para eles, compartilha nas tuas redes sociais e que Deus te abençoe.
Deus honre você poderosamente em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, te inscreve aqui agora, porque nada é por acaso. Certamente foi Deus que trouxe você aqui, é Deus que apresentou o meu ministério para você. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Amém? Nada é por acaso, não existe acaso. Certo? Muito bem. Vamos começar então. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, há pessoas que muitas vezes colocam um elefante na sala, aquele elefante decorativo, virado para a porta, né? Ou virado de costas para a porta, para atrair riqueza, para atrair prosperidade para dentro do lar. Esse elefante é algo feito por um homem, um decorativo. Mas se você o usar como um protetor ou como algo para atrair dinheiro, para atrair prosperidade para dentro da sua casa, você está abrindo um portal espiritual. Por quê? Porque a única coisa que nós devemos ter na nossa vida para atrair qualquer bem, qualquer bênção, é Cristo e a sua palavra através das nossas orações e declarações. Se você ler a palavra de Deus, em nenhum momento o Senhor ele fala para você virar um elefante, sabe? Ao contrário, para a porta, para atrair dinheiro, para atrair prosperidade. Então, você tem que orar e quebrar esse mal. Se você tem esse elefante na sala da sua casa, você tem que desvirar ele e consagrar ele, certo? Consagrar, quebrando todo o mal, e que a partir daquele momento não há mais um portal ali, mas que Jesus Cristo reina na sua sala de casa. Há pessoas também que têm cristais e pedras como pedras de cristais, você já deve ter visto, certo? Eu já fui em Minas de cristais, é uma coisa assim linda de se ver, as cores, a natureza de Deus é uma coisa maravilhosa. Mas se você tem isso na sua sala para atrair boas energias, se você tem isso na sua sala para mudar o ambiente, eu lhe afirmo que isso também é um portal espiritual e que você precisa quebrar esse portal. Daí você diz assim, não, mas eu não comprei, profeta, para atrair boas energias. Mas será que o lugar que você comprou essa pedra, não é um lugar que vende pedras já com esse objetivo? Então você deve quebrar todo o histórico espiritual dessa pedra. Ela foi criada por Deus, mas ela foi consagrada para outras coisas. Então você tem que orar e quebrar todo o portal maligno ali, declarando espiritualmente que a única porta é Jesus Cristo na sua casa, certo? As pessoas também têm quadro com o trevo de 4 folhas, tem almofadas com trevo de 4 folhas, tem inclusive, objetos relacionados ao trevo de 4 folhas. Eles colocam dentro da sala, e isso também é usado como um meio de atrair sorte, de atrair proteção. Até mesmo o próprio origami. O origami, ele vem de uma cultura e ele tem um fundo por trás dele que diz que se a pessoa faz mais de 1000 origamis, sabe aqueles origamis de papel? Ela vai ter um desejo alcançado. Então talvez você diga assim, puxa, eu nem sabia disso. Bem, então ore e consagre. Não há problema de você ter um origami na sua sala, mas você vai ter que orar e consagrar a Deus. Amém? Inclusive tem quadros, tá? Tem quadros de origami. Então apenas ore. Eu só estou dizendo para você orar. Você não precisa se desfazer, mas eu lhe aconselho a orar, porque isso são portais espirituais, certo? E eu entendo que a única porta que deve haver na nossa casa é a porta para Deus, para a sua palavra e para as coisas de Deus. O resto você tem que fechar as portas para que o inimigo não haja,
ali dentro, certo? Continuando, há pessoas que também têm dentro da sala da sua casa, elas têm filtro dos sonhos, elas têm também o baguá, que é um octágono com um espelho no meio para repelir forças negativas ou inveja. Não são coisas boas para se ter em casa. Não aconselho você a ter. Essas coisas, muitas vezes, elas são portais. Muitas vezes não, elas são portais espirituais para que coisas espirituais negativas entrem na casa e na vida de uma pessoa. É como eu estou dizendo, eu estou lhe dando um conselho, você faz se você quer seguir a minha instrução. Uma outra coisa importante, se você quer que a sala da sua casa seja uma sala abençoada, uma sala tranquila, é importante, sabe, você manter o ambiente sempre limpo, não colocar cores pesadas nesse ambiente e não permitir com que as coisas fiquem estragadas, mas que você conserte. Por quê? Porque, como eu disse, a sala de uma casa representa a comunhão de uma família, assim como uma mesa de jantar. Então é um lugar muito importante dentro de uma casa. Não é um lugar para deixar os tênis atirados, os sapatos atirados, os chinelos atirados, certo? Não pode ser um lugar bagunçado. Isso atrai coisas negativas, coisas malignas. Tem pessoas também que na sala da sua casa elas têm um espelho virado para a porta, com o objetivo de repelir toda a inveja que entra pela porta. Eu tiraria o espelho de lugar e consagraria aquela parede aonde o espelho está. Daí você me pergunta por quê? Porque tem coisas que as pessoas fazem que é baseado não só numa cultura, é baseado em coisas espirituais também. E eu tenho tido esse cuidado na minha vida, sabe? De nada se tornar um amuleto, de nada se tornar um objeto da sorte. A nossa sorte tem que ser Cristo, a nossa sorte tem que ser a palavra. Se você quer abençoar a tua casa, abençoar a tua sala, você não precisa acender um incenso lá. É decisão sua se você quer acender, você é livre para isso. Mas eu tenho que lhe aconselhar, porque a Bíblia diz que o verdadeiro incenso de uma casa, de uma vida, é as orações dos santos, que são as nossas orações, as tuas orações. Deus quer que você encha a sua casa de orações. Então, meu conselho para você, se você quer atrair para dentro da sua casa, se você quer atrair para dentro do seu lar, você quer atrair bênçãos de Deus, paz. E um detalhe, tem objetos decorativos que você às vezes não conhece, você não conhece o significado, ou dependendo do lugar que você comprou, certo? O lugar que você comprou é pesadíssimo, certo? Por isso que até onde a gente compra as coisas, a gente tem que ter um discernimento espiritual. Porque às vezes tem coisas que foram compradas por nós e que o lugar que você comprou aquilo tem um histórico espiritual ali. Tudo que é colocado ali dentro é consagrado. Então eu não digo que você não compre, mas que tudo que entrar na sua casa seja consagrado. Você consagre. Você comprou, né, um enfeite para colocar na sua sala, consagre a Deus. Consagre a Deus as coisas que você coloca na sua sala. Consagre, né, os decorativos da sua sala. Comprou um sofá novo, consagra a Deus. As cortinas, consagra a Deus. Aí você pergunta para mim assim, profeta, e por que você está falando sobre as cores de um lugar? Por que é importante essa questão das cores? Bem, as cores elas têm representações, certo? Elas têm representações para o ser humano, né? Mas elas também têm representações espirituais. Por exemplo, por que eu vou colocar preto dentro do meu quarto? Por que eu vou colocar preto dentro do meu quarto? Por que eu vou colocar preto, pintar as paredes de preto na minha
na minha sala. Aí você diz, ninguém pinta profeta de preto, e tem igrejas, inclusive, pintadas de preto. Bem, você tem que entender que na igreja, né, tem paredes que a gente pinta. Lá na nossa igreja, por exemplo, a igreja que nós congregamos, tem uma parte que é preta por causa das filmagens, mas tem uma outra parte que é branca. Ou seja, é por uma questão de qualidade, de transmissão, né, do vídeo, por causa das pessoas que estão assistindo online. Então são coisas diferentes. Por exemplo, eu estou com uma parede clara aqui atrás de mim, né? Essa parede aqui, ela traz um certo desfoque, né? Mas como eu estou em viagem, inclusive domingo já estarei de volta, se Deus quiser, no culto, junto com os meus irmãos na igreja. Você pode ver que nos meus cenários, nos meus eventos e também nos meus escritórios, a parede, ou é uma parede de madeira, ou é uma parede mais escura, por causa das pessoas que assistem. Fica mais fácil, o olho humano, ele não desfoca tanto. Então, são coisas técnicas, são coisas diferentes, certo? Agora, você colocar algo dentro da sua sala sem ter o discernimento ou o histórico daquilo, é um problema. Então, meu conselho para você vai comprar um decorativo para a sala, veja o histórico daquilo, procura saber a origem das coisas, o significado das coisas que você está colocando dentro da casa, né? É que nem o filtro dos sonhos que as pessoas usam, né? Me coloca em partes da casa para que dentro da casa não entre os maus sonhos, não entre os pesadelos, não entre as perturbações noturnas. Gente, é o contrário que está sendo feito. O filtro dos sonhos é um portal espiritual. É um portal espiritual. Ou seja, tem certas coisas que as pessoas têm que entender. Que se lida com o espiritual, as coisas espirituais são reais. Então eu deixo essa mensagem para você, tá? E dá uma olhada também na tua sala, o que tem nas gavetas, né? O que você tem de livro, o que você tem de livro ali dentro, né? Mantenha o ambiente da sua sala sempre limpo. Eu creio que tudo isso vai trazer significado para a sua vida, vai trazer efeitos para a sua vida. Eu não sou o tipo de pessoa pragmática, mas eu sou o tipo de pessoa que acredita em ambientes espirituais. Tá? Coloca um louvor lá, ora, declara palavras proféticas. Enfim, a sua sala tem que ser como um ambiente leve. Tem que ser um ambiente leve, tem que ser um ambiente tranquilo, não pode ser um ambiente pesado, certo? Tem famílias que sentam na sala só para brigar, sentam na sala e já começam a sentir dor. Tem gente que não consegue ficar na sala, prefere ficar no quarto do que ficar na sala. Isso já é algo espiritual, tá? Isso já é algo espiritual. Então, querido, preste atenção nesses ensinos que eu estou dando, consagre a sua sala para Deus lá, certo? Ore sobre tudo, levanta tuas mãos na tua sala aí e declare que paz haja na minha sala em nome de Jesus Cristo, e você vai estar abençoando a tua casa e abençoando o teu lar. Eu espero que você repasse para o maior número de pessoas que está aqui nessa live. Você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, porque Deus trouxe você aqui. Tem alguma chave que está no meu ministério que Deus trouxe você aqui para você receber essa chave. Então, te inscreve aqui no canal e vamos andar juntos.
Que Deus te abençoe. 18 horas, nós vamos ter uma oração poderosa aqui. E se Deus quiser, amanhã eu vou tirar um tempo aqui também para dar direção profética ao vivo para vocês. Que Deus abençoe. Até mais, gente querida. Um forte abraço.